Tudo que for, seja para a tua glória, seja para o teu louvor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler os versos de 1 a 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 14. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, gostaria de expressar a gratidão a todos que se envolveram no seminário Multiplique, aqueles que trabalharam na preparação do mesmo, as equipes que trabalharam durante o mesmo, equipes de recepção, estacionamento, a comedoria que teve um trabalho extraordinário, e estivemos então desde quinta-feira à noite, quinta noite, sexta o dia todo, sábado o dia todo, com a realização deste seminário aqui em nossa igreja, em nosso templo. E a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Estaduais agradecem à igreja por hospedar esse evento. A igreja esteve hospedando um evento promovido pelas duas juntas missionárias, Missões Nacionais e Missões Estaduais. Nós louvamos a Deus, assim, por cada um que se envolveu, por cada pequeno grupo que fez uma reunião extraordinária no sábado à tarde, para que todos os participantes do encontro pudessem ter uma experiência de pequeno grupo. E recebi palavras de gratidão pela maneira como os pequenos grupos então acolheram esses visitantes nesse dia. Um pastor saiu do lugar em que estava, eu ia passando por esse corredor, ele estava sentado nessa ponta do banco, foi até mim para expressar gratidão pela maneira como o pequeno grupo acolheu então aqueles visitantes, e tivemos as fotografias compartilhadas entre os líderes de grupo e louvamos a Deus por aquilo que foi realizado, que possa ser bênção na vida de todas as igrejas que participaram deste evento. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 14, assim lemos: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, louvamos pelo texto da Tua palavra que acabamos de ler. Suplicamos que o Teu Espírito guie mente e coração de cada um de nós, tanto eu que falo como cada um que ouve, seja instrumento em Tuas mãos para que cada coração possa receber um recado especial que tens para nós nesta manhã. Fala, portanto, a cada um de nós, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo está escrevendo esta segunda carta a Timóteo. Timóteo era natural de Listra e aquela cidade foi alcançada com a mensagem do Evangelho na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele esteve ali pregando, já vindo de Antioquia e Icônio, já sofrendo perseguição dos judeus daquelas duas cidades. E em Listra, aqueles judeus daquelas duas cidades chegam até Listra e fomentam no meio da multidão o espírito de repressão àquela mensagem que estava sendo pregada. E ali em Listra, Paulo sofre um apedrejamento. Paulo foi apedrejado naquela cidade e levado para fora da cidade, dado como morto. Pararam o apedrejamento porque pensaram que Paulo já havia morrido. Mas os que creram, então, vão ali ao lado de Paulo e ali que possivelmente tendo sofrido um desmaio diante das pedradas, Paulo recobra a consciência e sai dali de Listra e vai até Derbe. Em Derbe ele também continua pregando a mensagem do Evangelho. E aí, depois de pregar ali em Derbe, acho interessante que o apóstolo Paulo, na continuidade dessa primeira viagem missionária, ele volta a Listra, a Icônio, a Antioquia, confirmando os irmãos. A cidade de onde ele saiu, tendo sido apedrejado, ele volta logo em seguida, confirmando os irmãos. Não sabemos até que ponto Timóteo tenha presenciado tudo isso e a maneira como isso impactou a sua vida. O fato é que na segunda viagem missionária, quando Paulo volta mais uma vez àquela região, visitando cada cidade, visitando cada igreja, confirmando os irmãos, agora Timóteo se incorpora à equipe missionária. Se formos ver em Atos capítulo 16, então Paulo tem o desejo de que Timóteo venha junto e possa auxiliar. E Timóteo então passa a ser companheiro de Paulo. Paulo então passa a discipular aquele jovem Timóteo. Agora nós estamos nessa segunda carta, que é provavelmente a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. É aqui que ele vai dizer que está pronto a ser colocado como oferta, como sacrifício, como libação ao Senhor. E ele utiliza então a frase: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aí a gente pensa, qual é a preocupação de Paulo nesse final de carreira? Qual é a preocupação de Paulo nesses seus últimos dias? Nesses seus últimos dias, a preocupação de Paulo é trazer orientação para aquele jovem que agora já é um pastor. Aquele jovem pastor, que orientação é que ele pode deixar para aquele jovem pastor? Aquele a quem ele havia discipulado e continua discipulando até o final da sua vida.
Nós vamos encontrar então nesta segunda carta de Paulo a Timóteo os conselhos, a orientação, aquilo que vai ser importante para o exercício do ministério de Timóteo. E dentro daquilo que ele traz, há uma expressão que acho interessante como se repete ao longo desta carta. No capítulo 2, versículo 1, ele diz: tu, pois, filho meu. Depois, capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer: tu, porém. Também no capítulo 4, no versículo 5, nós vamos ter mais uma vez: tu, porém. O apóstolo fala a respeito de algo que pode estar acontecendo à sua volta, mas ele coloca diante de Timóteo a responsabilidade de um compromisso pessoal com Deus, independentemente do que quer que esteja acontecendo à sua volta, do que quer que seja a prática de quem está ao seu redor. O mundo pode estar de um determinado jeito, de uma determinada maneira, mas o conselho de Paulo é: tu, porém. Tu, pois. A nossa responsabilidade pessoal, individual diante de Deus, com os princípios da sua palavra. Ao longo desse mês estaremos meditando nesta carta, e a série de mensagens tem esse título: tu, porém. A capa da nossa revista do mês de agosto tem essa expressão: tu, porém. E o apóstolo então segue no seu discipulado a Timóteo. Gostaria de meditar em algumas lições que ele transmite para Timóteo neste primeiro capítulo, nestes versículos que acabamos de ler. Timóteo era um jovem pastor, e alguma coisa parece que fez Timóteo recuar. Parece que fez com que Timóteo talvez se amedrontasse. E o apóstolo então traz nessa carta a palavra de incentivo. No versículo 6, ele fala sobre despertar o dom de Deus. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não sabemos o que é que foi a experiência de Timóteo nesse intervalo, que pode ter chegado a aproximadamente 20 anos. O que é que Timóteo pôde presenciar? O que é daquilo que Paulo sofreu em Listra que Timóteo tenha experimentado na própria pele? Mas o texto nos leva a crer que Timóteo, de alguma forma, deixou que o seu dom, aquilo que Deus entregou a ele como capacitação para o exercício do ministério, aquele dom parece que ficou um tanto quanto minimizado, um tanto quanto apagado. A expressão aqui, quando nós lemos reavives o dom de Deus, esta palavra é como quando a gente tem uma fogueira e que você deixa a fogueira quieta, e aí ela vai minguando, ela vai acumulando ali cinzas e o fogo vai diminuindo. Mas quando você chega junto e dá aquela abanada, aquela soprada naquela fogueira e tira aquelas cinzas e alimenta aquele fogo com o oxigênio que você está então soprando ali ao abanar, e aquela fogueira mais uma vez reacende. Esta é a expressão que Paulo usa aqui. E a gente lembra que o Espírito Santo tem o seu nome original, pneuma, quer dizer sopro, vento. O Espírito é que
precisa ter a liberdade em nós, precisamos dar a liberdade para que ele reavive o dom que Deus nos tem dado. Deus tem dado a cada um de nós dons. Nós mencionamos que Timóteo era um jovem pastor, mas os dons não são apenas para pastores. Pastores têm o dom para pastorear, mas cada um de nós tem dons que foram dados por Deus. E então, aquele discipulado que Paulo faz a Timóteo, estas recomendações que ele traz para Timóteo no final da sua vida, no final do seu ministério, servem de discipulado não apenas para Timóteo, mas para nós hoje. Precisamos também reavivar o dom que Deus tem colocado nas nossas vidas. Precisamos colocar em prática, exercitar esses dons. É preciso talvez você perguntar para Deus e dizer: Deus, aonde é que tu queres me usar? Quais são esses dons, talvez, se você ainda não os identificou? E se não identificou, não espere que eles vão aparecer sozinhos. Você precisa estar em ação. Você precisa buscar fazer alguma coisa para Deus. E então, nessa busca, você vai identificar aonde é que eu me encaixo melhor. Aonde é que aquilo que eu faço tem maior relevância. Não simplesmente aquilo que eu gostaria de fazer. Aquilo que eu admiro ver pessoas fazendo. Pode ser que esta seja um indício. Mas é preciso colocar em prática para descobrir. Nós temos tido a realização dos seminários de rede ministerial, que são uma experiência nessa gama de dons que Deus colocou à nossa disposição, para que possamos identificar quais os nossos dons, aonde Deus deseja nos usar. Mas às vezes a gente fica sem querer aplicar os nossos dons, porque a gente diz: mas eu não sei fazer, eu não vou conseguir. E o apóstolo então traz a recomendação para Timóteo. Parece que Timóteo pensou dessa forma, porque ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Paulo chama de covardia aquilo que nós achamos que não vamos conseguir, que não vamos realizar, não vamos poder fazer. Mas a palavra diz: é Deus que opera em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É Deus quem realiza em nós. Se Ele colocou em nós as capacitações, e é o seu Espírito que habita em nós, que então nos faz realizar tudo. Então, o Espírito não é de covardia, mas é de poder, de amor e de moderação. O apóstolo então recomenda, em primeiro lugar, para Timóteo: desperta o dom que foi dado por Deus. Eu gostaria de ir mais adiante, no versículo 8, quando ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Os dons são dados por Deus e o objetivo principal é testemunhar do Evangelho do nosso Senhor. Em tudo aquilo com que Deus nos capacita, o objetivo final é podermos testemunhar do Evangelho, é podermos fazer com que pessoas tenham o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, da salvação de graça por meio da fé. E então, a cada um Ele capacita de uma forma diferente, e a gente tem uma diversidade. Aqui na nossa igreja nós temos 60 ministérios. Em cada um deles há a oportunidade de fazer algo em prol da mensagem do Evangelho. Alguém pode pensar: mas no berçário, cuidando de bebês, o que é que eu estou fazendo com a mensagem do Evangelho? Eu talvez não esteja dizendo para aqueles bebês com menos de 1 ano que Jesus Cristo morreu por eles, que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Mas de que forma é que estamos contribuindo para o testemunho do Evangelho? Em primeiro lugar, que enquanto o bebê está no berçário, os pais estão ouvindo essa mensagem.
E então você, ao convidar alguém para vir à igreja e a pessoa dizer: ah, mas eu não posso ir porque eu tenho um bebê. E aí você diz: mas na igreja tem um berçário, tem uma equipe que toma conta do seu bebê enquanto você está no templo. Mas não apenas isso. Mesmo nesses meses iniciais da vida, você vai estar ali cantarolando sobre o amor de Deus, e você vai estar expressando esse amor com a maneira como você cuida. Alguém que trabalha no estacionamento está contribuindo da mesma forma. Eu estou cuidando de carros, eu não vou estar pregando para os carros, nem eu prego o evangelho para quem chega com o carro. Mas a maneira como você diz: seja bem-vindo, a maneira como você diz: deixe que eu cuido do seu carro para você, você está expressando esse amor de Deus, e a mensagem do evangelho está sendo transmitida. O apóstolo então diz para Timóteo uma palavra de incentivo e coragem para testemunhar. E nós temos que ter este incentivo e coragem para testemunhar aonde nós estivermos, na nossa vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade, de podermos compartilhar do amor de Deus. E então, nesta palavra de incentivo, ele menciona a vergonha. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Quantas vezes nós deixamos de trazer uma palavra porque ficamos envergonhados, porque achamos que aquela pessoa não vai dar atenção, aquela pessoa vai menosprezar aquilo que a gente tem para dizer. O apóstolo sabia que isso haveria de acontecer, e então a palavra que ele traz para Timóteo e para nós hoje é: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz: pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isto é o que foi realidade na vida do apóstolo. Ele, quando diz a Timóteo: não te envergonhes, é porque na sua própria vida ele assumiu o compromisso de pregar a mensagem e de poder dizer: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra que ele traz então para Timóteo é de incentivo e coragem para o testemunho do evangelho. E nesse texto, no versículo 12, ele vai dizer também: não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se em Romanos ele diz que não se envergonha porque o evangelho é poder de Deus, aqui ele diz: eu não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido. O apóstolo tinha tido por experiência própria esse conhecimento de em quem ele cria. Ele foi chamado no caminho de Damasco, e de repente ele toma conhecimento de que aquilo que os cristãos pregavam e a quem ele perseguia por causa desta mensagem, a mensagem de que Jesus ressuscitou, de que Jesus é o Filho de Deus, a ressurreição passou a ter um significado totalmente diferente para Paulo no momento que ele viu que era verdade, pela manifestação do poder de Jesus Cristo ao interromper aquela viagem que ele fazia até Damasco, com cartas de autorização para prender quem estivesse pregando no nome de Jesus e levar preso para Jerusalém. Mas aquela viagem foi interrompida. Foi o poder de Deus que fez com que aquela viagem fosse interrompida. O Senhor Jesus aparece para Paulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então entendeu que ele estava perseguindo não apenas os cristãos, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. E no seu ministério, Paulo havia experimentado tanta coisa que só poderia ser o poder de Deus. Desde milagres maravilhosos, maravilhosos como a cura de pessoas, simplesmente por terem contato com os aventais com que Paulo trabalhava,
os aventais com os quais ele trabalhava na fabricação de tendas para o seu sustento e da sua equipe. Aqueles aventais eram levados e pessoas eram curadas. Paulo está pregando e, de repente, ele está num cenáculo e, de repente, um jovem cai da janela daquele cenáculo e morre. E eu fico imaginando como foi aquilo. O apóstolo Paulo, o texto diz que ele pregou e estendeu a mensagem até a meia-noite. E à meia-noite, então, acontece esse acidente. E eu creio que na mente de Paulo, com tanta coisa que ele tinha para compartilhar àquela igreja, então ele diz: mas Deus, logo agora que eu estava na metade. E de fato ele desce ali e abraça aquele jovem e diz: podem levá-lo, ele apenas dorme. E continuou a pregar e foi até o amanhecer. E durante toda aquela noite ele esteve ali transmitindo ensinos a respeito da mensagem do Evangelho, a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito da vida cristã, a respeito da responsabilidade como igreja. E então ele se despede e aquele último momento com aquela igreja, pelo menos do qual temos conhecimento. Quantas coisas maravilhosas que Deus fez no ministério de Paulo. E ele então diz: eu conheço, eu tenho o conhecimento, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Que maravilha, irmãos, é que a nossa salvação é guardada por Deus. A nossa salvação é prometida pelo Senhor Jesus Cristo, de que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E Jesus Cristo faz a promessa: e eu o ressuscitarei no último dia. Quem guarda isso é Deus. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A nossa segurança está nele. Mas o apóstolo também traz uma outra palavra para Timóteo. No versículo 13 ele diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e o amor que está em Cristo Jesus. Firmeza na palavra. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Até porque a mensagem do Evangelho precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Caso contrário, poderemos construir extraordinárias pirâmides invertidas. O que é que eu chamo de pirâmide invertida? Pirâmide invertida é quando a gente pega um ponto, talvez, a respeito da mensagem do Evangelho, e em cima daquele ponto a gente constrói uma pirâmide ao contrário. É somente um ponto, mas a gente constrói uma doutrina extraordinária, e pode ser que aquele ponto a gente simplesmente não está entendendo muito bem. E então, como é que a gente interpreta a Bíblia? Há 3 máximas que são bastante claras. A primeira é de que o Novo Testamento traz luz sobre o Velho Testamento. A segunda é de que o contexto explica o texto. Eu não posso pegar um versículo e extrair do contexto em que está inserido, porque aí eu posso montar muita coisa em cima. Tenho usado como exemplo disso um versículo bastante conhecido, aquele versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes as pessoas podem pegar esse versículo e dizer: ora, aí está dizendo tudo posso, e se é tudo posso, então é tudo posso. E aí, tanto na prática de vida, como em querer, vamos usar a expressão, né, fazer e acontecer, fazer e arrebentar. Mas o que é que o contexto está dizendo ali? O apóstolo Paulo está agradecendo aos filipenses pela oferta que recebeu daquela igreja. E ele então diz: eu não estou agradecendo como sendo
algo imprescindível para o exercício do ministério. Porque eu estou experimentado tanto a ter fartura como a passar necessidade, tanto a experimentar bom tempo como a enfrentar tempestades. E então ele complementa dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar qualquer circunstância na vida, o que quer que me aconteça, eu tenho a presença de Deus na minha vida para que eu possa enfrentar e atravessar. O contexto vem e explica o texto. E também outros textos sobre o mesmo assunto explicam aquele assunto. E então, se apenas num versículo nós temos uma menção e depois aquilo não é mencionado mais na Bíblia, então muito provavelmente aquela doutrina não é tão fundamental para o exercício da vida cristã. E talvez seja algo muito mais discreto do que aquilo que a gente pode montar com o raciocínio humano sobre aquele texto. Mantém as sãs palavras que de mim ouviste. E o apóstolo experimentou já naquele período, no primeiro século, coisas que começaram a ser ensinadas nas igrejas. E escrevendo aos Gálatas, o apóstolo tem tanta convicção daquilo que o Senhor Jesus revelou ao seu coração, que ele diz que ainda se um anjo do céu descer e entregar alguma coisa diferente daquilo que tem sido ensinado, que foi o ensino do Senhor Jesus, passado para os apóstolos, retransmitido, inspirado pelo Espírito, que ele diz que seja anátema. Mantenha o padrão das sãs palavras. E finalmente ele diz: guarda o bom depósito, versículo 14, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ele fala então que existe também um depósito que é guardado por nós, e que é mediante o Espírito Santo que nós o guardamos. Essa palavra guardar tem o sentido de evitar a perda ou desperdício. Ele volta então a falar a respeito do que ele falou no começo, a respeito dos dons. Guarda esse bom depósito entregue pelo Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo colocou na nossa vida, que não seja desperdiçado, que não seja jogado fora, que não seja aquele talento que foi enterrado. Guarda o bom depósito pelo Espírito que em nós habita. O apóstolo traz então essas recomendações a Timóteo. Ele traz esta palavra de alguém que está discipulando um outro mais jovem, mais recente no Evangelho, mas que já tinha a sua formação. Ele vai mencionar aqui a avó Lloyd, a mãe Eunice, que já tinham experimentado uma fé genuína, e que ele diz: eu tenho certeza que também habita em ti. E o apóstolo então faz com que a caminhada da vida possa ser facilitada com as orientações que ele traz para Timóteo, e que chegam até nós, e que chegam como discipulado para nós, e chegam como exemplo de discipulado para nós, de que nós precisamos também estar retransmitindo isso, fazendo com que outras pessoas possam ter uma caminhada de vida cristã facilitada pela orientação de quem já está com uma caminhada maior, e dessa maneira todos estarmos discipulando, todos estarmos trocando experiências e fazendo com que se cumpra aquilo que o apóstolo escreve à igreja de Éfeso no capítulo 4, quando ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Estamos todos na mesma jornada, devemos estar auxiliando uns aos outros, não simplesmente a gente buscando correr na frente e chegar primeiro, mas está auxiliando quem está um pouco mais atrás na caminhada, que precisa de um apoio, de um suporte. E
Lembro de quantas vezes alguém que por ficar para trás passou por dificuldades. A gente tem uma noção disso quando a gente pensa em vários carros fazendo uma viagem e de como a gente vai ligado no carro que está na frente e no carro que está atrás. Estamos juntos, estamos caminhando juntos. Lembro daquela experiência quando pastoreava em Ibimirim e retornando de uma reunião de associação, da Associação Agrestina na época, na cidade de Bezerros. Vínhamos em 2 carros e um dos carros precisou parar para abastecer. E o motorista daquele carro fez sinal para mim assim, dizendo: pode ir, eu vou entrar aqui no posto e depois lhe alcanço. Aí entrou no posto e a gente seguiu numa velocidade mais moderada, aguardando que ele finalmente aparecesse. E aquele senhor tinha fama de ter o pé pesado, e então eu achei que logo ele me alcançaria. Ele estava num Tempra 2.0 e eu num Uno Mille. E então logo ele me alcançaria. E fui ali numa velocidade moderada, mas ele foi demorando, e a gente rodou vários quilômetros, aproximadamente aí uns 25 a 30 quilômetros, e nada dele aparecer. E eu fui reduzindo a velocidade, até que vislumbrei, quando eu estava no final de uma reta, vislumbrei o carro dele despontando lá no começo da reta. Digo, pronto, agora ele está vindo ali. Aí voltei a uma velocidade, a um ritmo normal, mas aí depois ele continuou a demorar a chegar, e aí eu fui reduzindo a velocidade mais uma vez, e ele não apareceu, e eu reduzindo mais, parei no acostamento, e ele não apareceu. Eu digo, então eu vou voltar aqui, e aí dei meia volta e comecei a retornar. O que é que tinha acontecido? Um pneu baixou, e eles vinham naquela reta em que eu os vi despontando lá no começo. Quando foi terminando a reta, terminava a reta numa lombada, e tinha outra reta na sequência, e quando eles estavam já perto de terminar aquela reta, ele sentiu o pneu baixo, e então ele foi encostando o carro, e encostou o carro na posição em que eles conseguiam me ver indo embora, mas eu não conseguia vê-los pelo retrovisor, estava aparecendo só a parte de cima do carro assim, e eu não conseguia distingui-los estacionados no acostamento. E quando ele desceu, bem, não tem problema, vamos trocar o pneu. E quando abriu o porta-malas, o que é que aconteceu? O pneu estava baixo, o pneu suporte estava baixo. E aí, uma daquelas pessoas que estava com ele, uma jovem que estava com ele, disse: Deus, faz pastor Alberto voltar. E foi exatamente o tempo que levou para que eu esperasse. E quando ele disse: Deus, faz pastor Alberto voltar, eu despontei na reta, lá no final, retornando, Alguém que estava ficando para trás, sem o apoio necessário. E claro, só para finalizar a história, o Uno Mille é Fiat, e o Tempra era Fiat também, e a roda do Uno Mille cabia, o suporte do Uno Mille cabia, encaixava no cubo de roda do Tempra, e assim fomos juntos até um posto, e ele pôde consertar o seu pneu e a gente retornar. Pessoas que podemos estar deixando para trás e que precisamos estar dando suporte para que a caminhada seja juntos caminharmos. Louvamos a Deus por aquilo que tem sido feito na área de discipulado na nossa igreja, tanto nos pequenos grupos, como no encontro de discipulado que acontece todo domingo, final da tarde, 17 horas. O grupo de irmãos tem oferecido esse tempo para discipular quem está chegando, pelos treinamentos que têm sido feitos nessa área, e com o propósito de que dentro do pequeno grupo também esse exercício do discipulado de novos possa estar acontecendo, e podermos caminhar juntos,
como o apóstolo Paulo, que chega no final da sua vida, trazendo conselhos, recomendações, orientações para Timóteo. Que possamos estar preocupados com aquilo que podemos fazer para auxiliar outros na caminhada. Nós não estamos sós. Alguém de repente diz assim: eu não preciso de igreja para ser crente. Eu posso ser crente em casa sozinho. Pode, mas nunca vai ser igual a Jesus Cristo. Não está nem procurando ser igual a Jesus Cristo, porque Jesus chamou 12 para que estivessem com Ele. Jesus conviveu com um grupo que pôde então repassar. Estaremos estudando outros aspectos nessa carta sobre esse discipulado. Estaremos estudando esses tu, porém, que no meio de uma sociedade que tem tido caminhos tão diversos daquilo que é a vontade de Deus, possamos estar assumindo o compromisso com Deus de sermos seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, sendo discipulados e fazendo discípulos. E que Deus seja glorificado na vida de cada um de nós, como foi glorificado na vida do apóstolo Paulo, como foi glorificado na vida de Timóteo. Que Deus assim nos use para o seu serviço.